Bom, é um trabalho do pessoal de jornalismo e publicidade da Faculdade Cearense. Como é o nome da faculdade? FAC. Da FAC. Da FAC, da FIC, da FOC e da FLUC. É da FAC. É o pessoal de jornalismo e publicidade. Estão fodidos. Por quê? Esse pessoal quer ganhar dinheiro? Claro, jornalista, rapaz. E publicitário. Dá dinheiro? Dá. Rapaz, se eu fosse jornalista, eu era dono de puteiro. Não. Pra quê? É pra divulgar pras putas. E se tu fosse trabalhar com propaganda, eu ia fazer propaganda de puteiro. Também é que dá dinheiro, não é, negado? Ora, registrar o artista. Eu já dei entrevista. Não, ele vieram ficar pra tirar só uma foto. Não vai entrevistar mim, não. Não, ele vem entrevistar o artista. Quem é o artista aqui? O artista aqui sou eu. Rapaz, se não fosse eu, tu não era nada. Se não fosse eu, tu também não era. Não, que conversa, rapaz. Se não fosse eu, tu não trabalhei aqui. Se não fosse eu, tu não era convidado. Não, mas quem é que recebe o cachê? É você. Quem bota o dinheiro no banco? Você. Quem passa o cheque? Você. Quem é que diz como é que o dinheiro deve ser gasto? Você. Então, se eu recebo o dinheiro, deposito, passo o cheque, uso o cartão, digito senha, ainda digo como o dinheiro deve ser gasto, tu acha que eu sou o quê? Gigolô de boneco, aí, putaria. Bom, eu era ator. Eu comecei tudo era ator. E era professor de educação artística. Eu dava aula de teatro para crianças e adolescentes em escola particular em si. Tudo bem. E aí havia festival, não sei se ainda hoje existe, festival de teatro escolar. E as pessoas começaram a ver o trabalho que eu tinha como professor de teatro. Aí foi quando começou a ser as escolas públicas, aquele também a Secretaria de Educação e Cultura, a Secretaria de Educação de Pernambuco, Estado de Pernambuco, queria contratar professores de teatro para dar aula de teatro nas escolas de lá. E lá até então a educação artística era artes plásticas e música, não tinha teatro. Só que quando eu fui dar aula em escola pública, a situação era muito diferente. Na escola particular eu tinha sala ambiente, tinha uma sala própria para fazer aula de expressão corporal, tinha teatro para fazer a peça dos meninos. Escola pública não tem porra nenhuma. A mesma sala de aula que se dava aula para o professor de português, matemática, história e geografia, então, enfim. Eu não podia nem fazer barulho porque incomodava o professor que estava dando aula na sala vizinha. Aí eu comecei a dizer, eu não tenho nada o que fazer aqui nesse vídeo. Aí eu só se tentasse boneco. E no curso de educação artística que eu fiz, professor, tinha boneco também, era uma matéria também, boneco fotógrafo, teatro fotógrafo. Porque os meninos sentavam nas bancas, eles podem construir os bonecos, no canto da parede eu coloco um pano e eles põem o boneco por trás do pano e começam a brincar. Foi aí então que eu comecei a trabalhar com boneco. Já até então o boneco para mim eu tinha visto, assistido, mas eu nunca tinha usado, manipulado. Aí eu me lembrei do boneco e comecei a trabalhar, a utilizar a sala de aula para fazer os bonecos e os meninos se apresentarem. Bom, depois de 6 meses que eu comecei essa experiência, eu já tinha conseguido montar um grupo de teatro boneco em cada sala de aula. Aí eu fiz o festival de boneco no estudo da escola, comecei a levar o teatro boneco feito pelos meninos para outros campos, para outras escolas. E aí o trabalho começou a pegar e a coisa começou a pegar vulto. Eu comecei a gostar, gostar de boneco. Nessa altura eu já não queria só apenas ensinar, eu já estava fazendo para os meninos, trabalhando. Pois bem, aí eu fiquei lá trabalhando, dirigindo e estudando. Então, quer dizer, resumindo, foi através da escola, da educação que eu entrei no boneco. As influências europeias que eu tenho, e a Argentina tem um teatro boneco de inspiração muito europeia, foi a questão da manipulação, a questão da técnica do boneco, etc. Eu tive muito com a Europa, a minha inspiração é europeia. Mas a linguagem, o vocabulário, a comunicação, eu tenho uma influência do teatro boneco popular do Nordeste. Entendeu? São algumas diferenças simples, como por exemplo, vou fazer para a máquina aqui. O boneco popular se manipula aqui assim, desse jeito. O europeu é assim.
Parece pequena diferença, mas com o boneco manipulado assim, ele fica como se tivesse escoliose, um braço mais alto que o outro. Já o europeu, não, o boneco fica mais perfeito, entendeu? Essa manipulação, essa preocupação em silabar as palavras com o gesto da cabeça do boneco, é uma coisa muito europeia. E agora a linguagem, a putaria, a esculhambação, a graça, o riso, eu peguei e me inspirei no boneco popular do Nordeste. Mas hoje, o que você acha que falta na grande mídia para valorizar um artista como você? Rapaz, a grande mídia, o boneco já entrou, desde Vila Sésamo, que há muitos anos atrás que começou. Eu trabalhei 18 anos na TV Jangadeiro com o Encrenca. Trabalhei 12 anos na TV Tambaú, em João Pessoa, com o seu Chibata. A TV Diário tem Nas Garras da Patrulha, eu acho que é quase 18 anos, 15 anos, não sei quantos anos. Quer dizer, a mídia prestigia. A mídia dá espaço para o boneco. Se você prestar atenção, nós temos muito espaço. Agora, a nível nacional, aí depois da Vila Sésamo, teve a TV Colosso e não teve mais nada. Tem um boneco, que é aquele da Ana Maria Braga, o Louro José, é um boneco, né, que também está há muitos anos na televisão. O Ratinho tem o Xaropinho, né, também, que faz muitos anos, e pronto. Uma vez eu fui participar do programa Na Boca do Povo e levei um boneco para fazer uma apresentação. Ele me chamou. Você não quer fazer uma experiência, não quer tentar criar um boneco para isso não? Aí ele me falou, eu fui estudar o assunto e voltei para ele com outra proposta. Ao invés de um boneco deitado numa rede ou sentado numa cadeira de balanço num terraço, era melhor uma bodega. Porque a bodega tinha um balcão, eu podia me esconder atrás do balcão, era mais fácil. E além disso, você uma bodega, você podia vender o que você quisesse. Então, então as questões de merchandising, você podia vender sabonete, toalha, feijão, arroz, pneu de trem, o que você quisesse. Então você ganhava dinheiro também com publicidade? Eu ganhava uma comissão em cima da... era uma comissão que eu ganhava pelos produtos que eu fazia algum merchandising. Mas tinha os patrocinadores do programa e tinha as merchandising. E tinha leite, doce, óleo, palha de aço. A partir daí muitas empresas começaram a procurar devido à proposta que você apresentou para a TV, né? Exato. Aí o programa que nós entramos com a IPD ali, passaram um ano, demorou 18. Augusto, e assim, de obra feita sua, montada, o que você pode destacar pra gente? Bom, aqui eu trabalhava, esse é o detalhe. Eu sempre, quando eu cheguei aqui, em 80, até os anos 90, 92, até eu ir para a Itália, fui 90, eu trabalhava eminentemente para crianças. Tem quantas partes divide a cabeça? Depende da porrada. Ele saiu. Quais são as partes do corpo humano que você conhece e que começam com a letra C? Tesouro. Tem os olhos. Tem as orelhas. Tem as unhas. Tem os espinhos. Para cada 10 apresentações, 10 não, para cada 20 apresentações que eu fazia, 18 era para criança e 2 para adulto. Depois de 90, eu comecei a me engajar mais no movimento humorístico. Aí eu comecei a abrir um mercado de trabalho para adultos. Ela diga para ela aí, onde foi que você nasceu? Na casa de pai. Qual foi o lugar? Na beira da cama, o estado de gravidez. Você é cearense, infelizmente. Que isso, cara? Que isso? As pessoas têm o maior prazer, orgulho de ser cearense, você não tem não? Se eu pudesse, era paraibano. Qual era a vantagem que você teria sendo paraibano? Porque eu podia ser uma autoridade. Autoridade? Uhum. Qual foi a maior autoridade paraibana que você já conheceu na sua vida? Já deu até presidente dos Estados Unidos? Paraibano de Souza. Como era o nome dele? Severino Pinguelo. Que isso, cara? Acaba com o nome Severino Pinguelo, não consegue nem ser vereador de Calcaia. Imagina o presidente dos Estados Unidos. E se ele passar por inglês? O quê? O nome? Severino Pinguelo? Uhum. Como é que fica? Bill Clítoris. Hoje em dia, para cada 20 apresentações que eu faço, para cada 50 apresentações que eu faço, 49 é para adulto. Eu acho que foi o senhor que mudou esse estilo, né?
Porque às vezes a pessoa associa o boneco à imagem infantil. Geralmente. Normalmente o boneco Tanto que quando você faz show, como você faz hoje eu faço tanto teatro para adulto que eu praticamente deixei de fazer teatro infantil. Por quê? E nesse estilo você acha que foi um dos pioneiros? De quê? Para adulto? Para adulto, Sim. para focar no... Principalmente utilizando a técnica de ventriloquia que eu uso com fuleiragem. Porque esse do político, o senhor disse, tem um lado crítico, né? Que fala. Exato. Com fuleiragem, eu abri duas portas muito grandes, a questão do boneco e a questão da técnica que eu trabalho, que é uma técnica muito pouco usual. Tem poucas pessoas, imagina no Brasil, você imagina um país como o Brasil, deve ter no máximo 10 pessoas que trabalham com boneco como do jeito que eu trabalho. No máximo 10 pessoas. E do jeito que eu faço, só tem eu. A maioria trabalha para criança. A minha formação artística, eu sou eminentemente autodidata. Mas eu fiz muito, quando eu estava começando lá no Cepor, eu fiz muito curso com o pessoal do Goethe Instituto, com o pessoal da Argentina, com o mesmo pessoal do Brasil, o pessoal do Giramundo, do Belo Horizonte e de outros grupos. Onde tinha curso de teatro no Brasil, eu ia fazer. Então eu fui me auto-formando, lendo uma literatura, a maioria em espanhol, francês, inglês, alemão, com línguas que eu não falo, mas tenho que me virar para ler e aprender as técnicas. Depois que entrou a internet, aí melhorou muito. Hoje em dia você liga na internet e assim, hoje em dia é muito fácil você pesquisar, você aprender. Há 20, 30 anos atrás era boneco, fora. A dificuldade do cearense, eu tenho dificuldade quando o público é eminentemente infantil. Quando eu estou trabalhando com fuleiragem, porque o fuleiragem não é um tipo de boneco assim tão infantil. Ele disputaria, eu tenho que tomar muito cuidado. Agora, o turista ele gosta por vários motivos. Primeiro porque é engraçado, segundo porque é boneco. E terceiro pela especificidade. Porque ele está vendo um trabalho que dificilmente ele vai ver no Brasil. Hoje o humor, Augusto, está mais voltado para a internet. Você está vendo que o humor hoje a questão do YouTube, a questão desse humor jovem que também está invadindo muito, está ganhando o mundo, né? Para você, isso está chegando a dificultar ou não influenciou? O problema da internet é a mesma coisa da televisão. É porque o boneco é uma mídia diferente. Para cada mídia tem que ter uma técnica ou pelo menos um boneco específico para cada mídia. Televisão é uma coisa, cinema é outra coisa, teatro é outra coisa, internet é outra coisa. Então um boneco que faz sucesso na internet, ao vivo ele não faz. Por exemplo, o Encrenca. O Encrenca é um sucesso maravilhoso na televisão. Ao vivo não rendia. O fuleiragem ele é fantástico ao vivo. Na televisão ele não rende. Não rende tanto quanto. Porque o fuleiragem, na realidade, ele só mexe o corpo, os braços, pescoço e boca. Mas quando você vê ao vivo, com a ilusão que o teatro causa, você vê ele piscar o olho, você vê ele fazer coisas que na realidade ele não faz. A sua imaginação complementa. Quando você está ali na frente de uma câmera, a imaginação inexiste. Porque a câmera é cruel. Ele vai lá, ele mostra realmente, ele só mostra como se só está abrindo a boca, você só vê a boca abrir. Porque também a câmera dá o close, ele vai lá na boca do boneco, vai na cara do boneco. E a nossa visão não dá close. E essa close é que fode no caso específico do boneco. Agora, tem boneco, como o Encrenca, que foi feito para trabalhar com a máquina. Aí ele se assemelha ao homem, ele tem movimento de braços, se mexe mais a boca, de olho. Ele é mais humanoide, ele deve ter mais detalhes. Ele foi feito, pensado para trabalhar com uma câmera, para contracenar com uma câmera.
resolver. Pronto, é o que eu estava dizendo, você pode falar com fuleiragem, se a câmera dá um close, você fica, né, fuleiragem? Fudido. Fica direto na câmera. Mas se afastar a câmera, aí eu fico legal. Pronto, o que vocês querem mais? Não, ele quer tirar uma foto. Pô, tira logo essa porra. Pera aí, cara, não é assim não. Faça pose. Com o pau pra fora ou pra dentro? Não, pra dentro.